A maioria das pessoas descartou o Metro Man. Uma paródia, uma piada, uma cópia do Superman que desistiu antes mesmo do filme terminar. Mas o lance sobre o Metro Man é o seguinte, ele não desistiu porque era fraco, ele desistiu porque nada podia atingi-lo. Porque ele ficou na frente de um laser solar, sentiu a energia de uma estrela inteira concentrada em um único feixe de destruição e sorriu. Isso não é fraqueza, isso é um deus que ficou entediado. Hoje não perguntamos se Metro Man é poderoso, pois já sabemos que é. Hoje estamos perguntando algo diferente. Estamos perguntando se esse poder bruto, não testado, que nunca foi realmente desafiado na vida, é suficiente para sobreviver à raça de guerreiros mais implacável dos quadrinhos. Porque os Viltramitas não ligam se você é um deus, já mataram deuses antes. Será que Metro Man consegue vencer um Viltramita? Vamos ver. O outro último sobrevivente de uma raça alienígena moribunda do quadrante Glaupunk, Metro Man se tornou tudo o que seu rival Megamente não era. Reverenciado, criado por uma família adotiva rica, dono de boa aparência e, por fim, tornando-se um símbolo de verdade e justiça. No entanto, com o passar dos anos, ele e Megamente caíram na mesma velha rotina, que se tornou muito familiar para ele. Isso acabou levando Metro Man a passar por uma crise de identidade e decidir abandonar seu papel aparentemente predestinado, onde ele acabou se tornando o homem da música em vez de Metro Man. E para começar, Metro Man deve ser bem forte. Quando Metro Man desapareceu por um tempo, Megamente deu seus poderes para uma criança se tornar o próximo grande herói, e acidentalmente fez com que a criança se tornasse um super vilão maligno e destruísse a cidade. E mesmo com uma cópia dos poderes do Metro Man, bem, Titã era forte o suficiente para levantar uma parte considerável de um arranha-céu. Depois jogou isso bem longe com uma precisão incrível, o que significa que ele tinha grande precisão e controle enquanto fazia isso. Só mostrando o quão forte ele realmente é. Então o Metro Man apareceu e Titã saiu correndo, gritando. Ele nem tentou lutar com ele, sugerindo que o Metro Man deve ser muito mais forte que o Titã e deveria ser capaz de fazer coisas muito mais impressionantes. É aí que a gente pode entrar em algumas comparações de poder, não qualquer comparação, mas o método Danko. Porque é o seguinte, Metro Man e Titã não são substitutos exatos um do outro, mesmo que Megamente tenha dado ao Titã todos os poderes do Metro Man. Mas Megamente deu esses poderes ao Titã extraindo o DNA do Metro Man de um pedaço de sua caspa, que na verdade não tem muito DNA. Na verdade, comparando a quantidade de DNA em um único pedaço de caspa com o DNA no corpo inteiro do Metro Man, bem, dá pra dizer que o Metro Man é literalmente bilhões de vezes mais forte que o Titã. E se o Titã está jogando arranha-céus e destruindo quarteirões inteiros, isso colocaria o Metro Man em um nível de poder e força capaz de destruir um país. Obviamente isso pode ser um pouco exagerado, mas só por diversão, vamos seguir com essa ideia. Então, e quanto à durabilidade? Bem, Metro Man realmente não fez nada tão impressionante assim. Ele é mais resistente que Titã, e Titã conseguiu aguentar alguns ataques e passar por algumas explosões sem nem sentir. Mas embora não queiramos cair na falácia dos sem limites, está meio claro que Metro Man é completamente invulnerável. Quase nada pode feri-lo, e ele até sobrevive a raios mortais sem dificuldades. E não é qualquer raio mortal, mas sim um raio mortal com todo o poder do Sol. E mesmo que Metro Man não tenha sido atingido diretamente por aquela explosão, ele é rápido demais para isso. Bem, o Metro Man nunca teve realmente medo da explosão, nem sequer foi afetado por ela. E o Megamente ficou chocado quando achou que aquilo realmente tinha matado o Metro Man. Ele também não achava que isso funcionaria. Mas o maior trunfo do Metro Man é, sem dúvida, a velocidade, porque o Metro Man é absurdamente rápido. Tipo, absurdamente rápido. Estou falando de uma velocidade no nível do Flash. Uma das melhores velocidades do universo. No meio de uma conversa, o Metro Man conseguiu se mover tão rápido que tudo ao redor dele parou. O tempo entrou em colapso. Ele teve uma crise existencial completa nesse momento. Ele viajou pelo mundo, leu livros, ficou sozinho com seus pensamentos, realmente fez tudo sem pressa. O cara estava reconsiderando toda a sua existência, e fez tudo isso em um instante enquanto o tempo estava congelado ao seu redor. Ele viveu dias em um piscar de olhos. Isso é imensamente mais rápido do que a velocidade da luz.
E o mais impressionante é que o Metroman não estava se esforçando nem um pouco nesse cenário. Ele nem estava tentando se mover rápido. Ele estava andando tranquilamente durante todo esse processo. Só imagine quão rápido o Metroman seria se ele realmente estivesse tentando. Metroman é extraordinariamente poderoso. Ele é talvez um dos personagens tipo Superman mais poderosos que já vimos nos filmes. Agora, antes de falarmos se o Metroman pode derrotar um Viltramita, bem, precisamos entender o quão fortes eles realmente são. Porque os Viltramitas não são apenas alienígenas fortes, eles são conquistadores biologicamente projetados. Toda a fisiologia deles é baseada em algo chamado átomos inteligentes, o que basicamente significa que seus corpos podem manipular energia e inércia para potencializar tudo o que fazem. É por isso que até mesmo um Viltramita comum já é incrivelmente poderoso. Vamos começar pela força bruta. Todo Viltramita básico pode levantar dezenas de milhares de toneladas, com médias declaradas em torno de 100 mil toneladas ou mais. Mas, sinceramente, a força de levantamento é a parte menos impressionante. O que realmente importa é o poder de ataque deles. Viltramitas podem socar montanhas, destruir cidades só voando por aí e causar ondas de choque massivas apenas colidindo uns com os outros. Quando você os avalia num patamar mais alto, vários Viltramitas trabalhando juntos conseguiram destruir um planeta inteiro, o que mostra o nível de poder com que eles operam. Mesmo que isso exija vários deles, ainda significa que cada Viltramita individual opera no mínimo em um nível continental. Depois tem a velocidade, que sinceramente é uma das características mais absurdas deles. Viltramitas podem voar pelo planeta em segundos, reagir a ataques na velocidade da luz durante a luta, e se mover tão rápido que as lutas deles viram borrões. O voo e a velocidade deles funcionam manipulando inércia e gravidade, então não são limitados como a física normal limitaria o movimento. Quando você compara com os Viltramitas de nível mais alto, como Invencível e Omni-Man, eles alcançam velocidades de viagem relativísticas até mais rápidas que a luz, especialmente no espaço, e a velocidade de reação deles é equivalente à velocidade de deslocamento. Então, mesmo que o Viltramita médio nem sempre se mova tão rápido em combate, eles ainda operam em velocidades muito além de quase qualquer outra pessoa neste universo. E se força e velocidade não bastassem e a durabilidade? Bem, é aqui que os Viltramitas podem ficar realmente assustadores, porque a durabilidade deles é praticamente ridícula. Eles sobreviveram a explosões massivas e até a serem despedaçados ou eviscerados no vácuo do espaço. Seus corpos são tão densos e resistentes que apenas seres do mesmo nível, basicamente outros Viltramitas, conseguem realmente feri-los de forma consistente. Até bombas nucleares modernas são vistas como ineficazes contra eles, causando em Omni-Man apenas um sangramento nasal. Então, se você não consegue igualar o nível de poder deles, provavelmente não vai conseguir causar nenhum dano a eles. E não é só isso, os Viltramitas são implacáveis. Eles conseguem lutar por dias seguidos e continuam mesmo depois de sofrer ferimentos graves. Eles simplesmente não param. E quando eles se machucam, bem, os Viltramitas também têm um forte fator de cura. Eles se recuperam de ferimentos fatais para a maioria e continuam lutando mesmo gravemente feridos. Mais importante ainda, eles ficam mais fortes com o tempo. Seus corpos naturalmente melhoram com a idade, treinamento e ao se forçarem ao limite, o que significa que um Viltramita que sobrevive a batalhas difíceis, que envelhece com o tempo, voltará ainda mais forte do que antes. Por fim, a mentalidade deles? Os Viltramitas são uma raça de guerreiros que passaram milhares de anos conquistando planetas. Eles são altamente treinados, extremamente agressivos e completamente implacáveis. Eles não se seguram, não hesitam e lutam para matar o mais rápido e eficientemente possível. Só um Viltramita comum já é uma ameaça de alto nível em praticamente qualquer universo. Então será que o Metroman consegue? Será que o Metroman realmente pode derrotar um Viltramita? Bem, a primeira maneira de analisar isso é Metroman contra um Viltramita comum. E essa pergunta é simples. Você coloca o Metroman no Império Viltramita, não contra os melhores, só contra os soldados comuns. E o que acontece? Metroman vence facilmente, nem é tão disputado. Aqui está o motivo. O Viltramita médio já é uma ameaça de alto nível em praticamente qualquer universo. Força na casa das dezenas de milhares de toneladas, velocidade hipersônica, durabilidade que ri de bombas nucleares.
Por praticamente qualquer métrica, eles operam em um nível que desmontaria 99% dos personagens fictícios sem nem suar. Mas o patamar do Metroman é simplesmente mais alto, e os feitos provam isso. Vamos começar pela durabilidade, porque é aqui que o Metroman se destaca completamente. O raio da morte do Megamente não era só uma arma grande, ele era explicitamente alimentado pela energia concentrada do Sol. Estamos falando de uma estrela que libera 3,88 vezes 10 elevado a 26 joules a cada segundo. Para colocar isso em perspectiva, o meteoro que acabou com os dinossauros, o impacto do evento de extinção que mudou toda a vida na Terra, não liberou nem de perto essa quantidade de energia. A taxa de liberação de energia em apenas um segundo era 1000 vezes maior do que isso. Todo o arsenal nuclear da Terra combinado, cada ogiva, cada bomba que a humanidade já construiu. Bem, o raio da morte supera isso em milhões de vezes, e o Metroman ficou no caminho, sorriu e disse que nunca se sentiu tão vivo. Isso não é só durabilidade, é uma afirmação sobre o nível em que esse personagem atua. E nenhum Viltrumita comum está produzindo energia estelar com os próprios punhos. O poder dos golpes deles destrói cidades, causa ondas de choque que arrasam áreas inteiras, e tudo isso é realmente assustador. Mas existe uma diferença entre destruir cidades e resistir a dano em nível estelar. E Metroman já sobreviveu a isso. A diferença de velocidade também conta a mesma história. Mesmo aposentado, mesmo fora de forma como Music Man, Metroman cavou até o núcleo da Terra em menos de 1 minuto, de forma casual. Isso são quase 3.000 km de manto e crosta, mais densos e quentes do que qualquer coisa que os humanos possam criar, percorridos a aproximadamente 50 km por segundo. A energia exigida para esse movimento está na faixa dos exitons, e ele o realiza casualmente, sem esforço ou lesão. Mas seu maior feito de velocidade ocorre na sequência do raio da morte. Quando o feixe solar se aproxima, Metroman voou pela cidade e voltou antes mesmo da luz chegar. A luz se move a quase 300.000 km por segundo. Ela pode dar a volta completa na Terra 7 vezes em um único segundo, e Metroman foi mais rápido do que isso, percebeu tudo em câmera lenta, fez uma viagem de ida e volta, e retornou antes que alguém percebesse que ele havia se movido. Isso é mais rápido do que a luz. Alguns Viltrumitas atingem velocidades superiores à luz no nível de Elite, mas a maioria não chega a esse patamar. Quando seu oponente se move mais rápido que a luz, a luta deixa de ser uma briga e se torna muito mais unilateral. Agora começa a ficar interessante. O Viltrumita não desiste. A disciplina de combate deles tem tradição secular. Eles sabem como aguentar punição, como provocar os oponentes, como lutar mesmo com ferimentos que parariam qualquer outra pessoa. Eles sobreviveram à evisceração e continuaram lutando. Eles resistiram a explosões que destruíram quarteirões inteiros e avançaram sem hesitar. Metroman nunca esteve em uma luta de verdade, nada em seu universo jamais o desafiou. Então, mesmo com a vantagem nos atributos, o Viltrumita vai acertar golpes que o Metroman realmente não espera. Eles vão lutar de forma suja, eles vão direto na jugular. Mas a diferença de força também conta aqui. Metroman consegue mover centenas de milhares de toneladas com facilidade. E quando você faz a comparação com Titã, um vilão criado a partir de nada além de um floco de caspa do manto do Metroman, a situação fica ainda mais clara. Essa fração microscópica do DNA dele foi suficiente para permitir que Titã arremessasse a Torre Metro, um enorme arranha-céu pesando milhões de toneladas, por um quarteirão inteiro da cidade. Se uma lasca da essência do Metroman pode fazer isso, o verdadeiro Metroman está operando com bilhões de toneladas de força. Isso não é só levantar prédios, isso é mover montanhas, isso está na escala de força tectônica. Mesmo sendo poderosos, Viltrumitas médios não suportam absorver esse tipo de força continuamente. Simplesmente não vai ser o suficiente. A velocidade e durabilidade do Metroman são muito altas. O Viltrumita pode deixar feio, pode deixar sangrento, pode fazer o Metroman realmente sentir alguma coisa pela primeira vez na vida, mas ele não consegue derrotá-lo de vez. Metroman vence aqui. No entanto, vamos aumentar o nível. Omni-Man, Conquest, Thrag. Essa conversa já é bem diferente. Vamos começar com Omni-Man. Ele é um Viltrumita que passou milhares de anos em combate ativo, conquistando planetas, sobrevivendo a guerras, superando inimigos que fariam a maioria dos heróis desistir. A luta dele com o Invencível por si só mostrou como é um Viltrumita quando ele para de se segurar. Ele não só bate forte, ele identifica fraquezas durante a luta e as explora sem hesitar.
Agora Metroman ainda consegue competir fisicamente. Aquela vantagem de velocidade provavelmente ainda existe. A durabilidade está no mesmo nível, mas Omni-Man já viu coisas, Metroman não. Ele já enfrentou seres desse nível antes. Metroman nunca lutou contra ninguém, em nenhum nível. Omni-Man percebe a inexperiência, encontra uma brecha e aproveita antes mesmo de Metroman perceber que a luta mudou. E então temos o Conquest. Se Omni-Man é calculista, Conquest é a versão disso em forma de pesadelo. Mais velho, mais selvagem e completamente indiferente ao dano. Ele absorveu tudo o que Invencível jogou contra ele e continuou avançando. Toda a filosofia dele é pressão, uma pressão implacável e sufocante que não te dá espaço para pensar ou se recuperar. Metroman sempre buscou encerrar as lutas rápido, pois nada exigiu o esforço real dele. Conquest te obriga a se superar ou morrer. E o Metroman nunca precisou aprender a fazer isso. E então tem o Trag. Trag é o limite aqui, o Viltrumita mais forte que já existiu, até mesmo segundo eles próprios. A biologia dele é superior à de qualquer outro membro da espécie dele. O fator de cura dele é mais rápido, a força dele é maior, a resistência dele supera até mesmo a de Conquest. E ele somou toda essa superioridade natural a milhares de anos de puro domínio em combate. Ele não apenas sobreviveu às batalhas, ele as terminou de forma definitiva, permanente. O poder bruto do Metroman realmente entra na conversa aqui. Durabilidade estelar, velocidade mais rápida que a luz, Trag vai sentir isso, não será uma surra. Metroman acerta golpes que realmente podem machucá-lo, talvez até fazê-lo cambalear. E por um momento parece que a força bruta pode realmente ser suficiente. Mas Trag já passou por isso e já se machucou antes. Ele sabe o que fazer quando alguém o surpreende. E não é pânico. É se adaptar, diminuir a distância e desmontar. O QI de combate dele nos momentos de maior pressão é incomparável. E o Metroman aqui não tem um plano para o que vem a seguir, porque nunca houve um próximo passo para ele. A fraqueza do Metroman nunca foi o seu poder, era que o universo dele nunca o obrigou a se tornar um lutador. Ele estava tão acima de tudo ao seu redor que nunca precisou desenvolver os instintos que Trag vem aprimorando há milênios. Então o Metroman pode derrotar um Viltrumita? Sim, ele pode. Ele consegue vencer um Viltrumita de elite? Provavelmente não, mas tem força para tornar a luta equilibrada. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo, eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre esse assunto, com certeza. Se você ficou até aqui e assistiu até o final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar, e se você quiser se inscrever, olha, vai lá e se inscreva. Você vai ver mais vídeos como este toda semana. Vejo vocês então. Até a próxima.